Paz do Senhor, pessoal, vocês que estão em casa, nós vamos iniciar hoje a nossa terceira aula da nossa matéria sobre missiologia, teologia básica de missões. A nossa terceira aula. Na última aula falamos sobre a ênfase missionológica ou missionária que havia nos livros históricos. Começamos pelo Pentateuco, depois livros históricos, até Esther. Hoje nós vamos iniciar a ênfase missiológica nos livros poéticos, proféticos e no Novo Testamento. Você tem aí o seu livro. Na última aula nós fizemos também a aula gravada e agora essa é a terceira aula da nossa matéria Teologia Bíblica de Missões. Pega aí o seu livro na página número 53, a Bíblia, a caneta e o papel para suas anotações. E vamos falar agora, neste capítulo, quando estamos estudando Bíblia, o livro missionário, vamos encontrar uma ênfase missiológica para cada um dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jó e os livros poéticos, iniciando com Jó. Veja aí, este livro conta-nos a surpreendente história de Jó, tratando diretamente sobre o que é chamado de Teodiceia. Teodiceia é uma discussão filosófica que sempre existiu, por exemplo, que dizia assim, olha, Deus não pode ser bom e poderoso ao mesmo tempo. Ou ele é bom ou ele é poderoso. Essa discussão teológica e filosófica, chamada de Teodiceia, existe há muitos anos, há muitos séculos. Por exemplo, se acontece de uma criança ser estuprada e morta, por que aconteceu aquilo? Se Deus é bom, ele não deveria permitir. Então ele é bom? Não, ele não permite, mas então ele é bom. Não foi ele quem determinou aquilo, ele é bom, ele não pode compactuar com aquilo. Então ele é bom, mas não é poderoso porque ele não pôde evitar, não pôde impedir. Não, Deus é poderoso sim, então se ele é poderoso, então ele não é bom. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se ele permitiu, ele não é bom. Se ele não pôde fazer nada é porque ele não é poderoso. Então é uma discussão que sempre existiu. E a Teodiceia, né? Que é o problema do mal, está ligado ao surgimento do mal. O livro é de uma riqueza inestimável, concede-nos ensinamentos teológicos indispensáveis, muito especialmente no que diz respeito aos dramas e dos mais diversos sofrimentos vividos pela humanidade como resultado do pecado. E como devemos lidar com os mesmos, bem como a forma com que Deus trata esse problema. Este livro demonstra ainda, acima de tudo, que não obstante os problemas inerentes ao mundo, Deus é soberano e não perde o controle e no tempo certo se manifesta como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Muito bem, uma introdução ao livro de Jó. Desenvolvimento e implicações. Muito além do que pensamos. Alguém pode questionar a contribuição que o livro de Jó pode dar quanto à nossa análise missiológica. Contudo, não pela nossa pesquisa, mas pelo fato de que Deus está envolvido com sua missão e a Bíblia nos conta essa história. Esse livro tem algo a contribuir, sim, conosco. Mas afinal, qual seria essa contribuição? Comprovadamente, a história de Jó se deu antes mesmo de Moisés. E para alguns estudiosos antes mesmo de Abraão, demonstrando que a ação de Deus não está limitada nem numa determinada pessoa e nem mesmo no único povo. Antes de Israel, Deus estava se revelando aos homens. Nós sabemos pela tradição que o livro de Jó foi um relato que fazia parte de algo chamado tradição oral, que os pais passaram para os filhos. E que Moisés teria recebido a tradição, essa história do livro de Jó, do seu sogro quando ele apacentava os rebanhos lá em Midian, entre os midianitas, né? Lá o sogro dele, Jetro, teria relatado a ele a história de Jó. Então Jó é antes mesmo de Moisés. Então qual a ênfase missiológica de Jó?
é que por ser um livro tão antigo, talvez o livro mais antigo da Bíblia, nos mostra que naquela época Deus já se revelava aos homens como parte do seu plano missiológico para toda a humanidade. Depois vamos entrar em Salmos. Sem dúvida, Salmos é o mais conhecido e amado livro da Bíblia Sagrada, principalmente pelas seguintes razões. É um livro completo em si mesmo, cumpre o propósito de adorar a Deus, manifesta sofrimentos humanos para e sobre Deus, possui profecias. Esse livro é tão importante que o próprio Senhor Jesus utilizou-se dele em momentos importantes do seu ministério, na intenção de expressar o que estava sentindo naquele momento, Jesus mencionou vários dos salmos. Então, os livros dos Salmos é um livro muito conhecido como o livro dos cânticos, Salmos eram saltérios, o saltério é a coleção de hinos que eram cantados pelo povo de Israel, muitos deles compostos por Moisés, por Davi, por Asaf e por outros salmistas. Existe uma observação importante de que nós não podemos usar o livro de Salmos como doutrina, porque em toda a Bíblia Deus fala com o homem, mas em Salmos o homem fala com Deus. Então não é a palavra de Deus para o homem, mas a palavra do homem para Deus. Então não pode ser usado como doutrina. Mas qual a ênfase missiológica no livro de Salmos? O Deus que deseja salvar e salva. Qual seria a mensagem sobre a missão de Deus no mundo dentro do livro dos Salmos? Embora seja apresentado e chamado de Deus de Israel, o Senhor é apresentado nesse livro como aquele que deseja salvar as nações. No que diz respeito ao tempo que envolve os hinos que encontramos nesse livro, defende-se que compreende cerca de 1000 anos de história. Por exemplo, encontramos composições de Davi e de Moisés, em uma clara demonstração da ação divina dentro do tempo e do espaço, quer dizer, na história. Moisés, 1400 anos antes de Cristo. Davi, 800 anos antes de Cristo. Confira atentamente a lista de salmos que possuem especificamente o tema da salvação para todas as nações. Aí tem uma série aí de salmos. 2, 9, 18, 22, 23, 45 e vai até o Salmo 150. Poderíamos ampliar nossa reflexão missiológica a partir do livro dos Salmos. Entretanto, para os nossos objetivos, considero suficiente o que apontamos até aqui. Certo? Qual é a ênfase missiológica no livro dos Salmos? O Deus que deseja salvar e salva. Depois vamos entrar no livro de Provérbios, também chamado de Provérbios de Salomão, são conselhos, sabedoria. Esse livro possui uma linguagem peculiar e fala sobre as seguintes questões: valores que regem a vida, comportamento moral, comportamento moral, atraindo as nações. Se queremos encontrar a essência missiológica no livro de Provérbios, temos que partir do princípio de que no Antigo Testamento Israel tinha o dever de obedecer à lei de Deus, em consequência disso desfrutar das bênçãos do Senhor, atraindo assim o significado da vida e como viver corretamente, bem como os seus resultados. O tema que perdura por todas as páginas do livro é o temor ao Senhor, assim como o papel da sabedoria nos seguintes aspectos: desde quando ela atua, qual a sua fonte, como encontrá-la, como viver com base nela, os efeitos de uma vida sem atentar para os seus princípios, os efeitos de uma vida pautada em seus princípios. É o livro de Provérbios, E a ênfase missiológica é atraindo as nações, certo? Muito bem. Vamos partir agora para Eclesiastes. Em linhas gerais, Eclesiastes significa aquele que reúne e tem sido traduzido popularmente para professor ou pregador.
Sua principal mensagem é o quão vãs são as ações humanas, com base na morte que afeta tanto a ricos como a pobres. Além disso, destaca também a importância das boas ações como meio de se obter o favor de Deus. Embora incentive ao jovem a desfrutar os prazeres da vida, mas sem nunca deixar de frisar as consequências disso. E nesse ponto, este livro é um convite para que o homem tema ao Senhor. Ok? O desejado, né? Quero fazer só uma correção aqui. Provérbios não terminou. Daqui ele pula para cá. Provérbios. Se queremos encontrar a evidência missiológica no livro de Provérbios, temos que partir do princípio de que no Antigo Testamento Israel tinha dever de obedecer à lei de Deus, em consequência disso desfrutar das bênçãos do Senhor, atraindo assim as nações para conhecer ao Senhor. Em todo o livro de Provérbios, os homens de todas as nações são convidados a conhecerem e submeterem à sabedoria divina, demonstrando assim a natureza da missão de Deus em resgatar o homem por meio de sua verdade. Por exemplo, historicamente falando, a sabedoria de Salomão levou a conquistas em todas as dimensões da vida de um líder, atraindo pessoas de lugares distantes para conhecer o seu reinado, como no caso da rainha Sabá. Sendo assim, é o conceito missiológico em Provérbios. Qual é o conceito missiológico? Israel deveria atrair as nações a fim de que conhecessem a Deus. Agora vamos para Eclesiastes. Em linhas gerais, Eclesiastes significa aquele que reúne e tem sido traduzido popularmente para professor ou pregador. Sua principal mensagem é o quão vãs são as ações humanas, com base na morte que afeta tanto a ricos como pobres. Além disso, destaca também a importância das boas ações como meio de obter o favor de Deus, embora incentive ao jovem desfrutar os prazeres da vida, mas sem nunca deixar de frisar as consequências disso. E nesse ponto esse livro é um convite para que o homem tema ao Senhor. O desejado. Reconheço que este livro não é o mais recomendado para fundamentar meditações missiológicas, Eclesiastes, que é um livro de sabedoria. Mas isso não exclui do propósito maior, que é contar-nos a história de Deus em busca de resgatar o homem. Sendo assim, Eclesiastes também sinaliza para a missão de Deus nesse sentido, mas do ponto de vista do homem, que, como bem sabemos, sem exceção, deseja a busca de diversas formas. Preencher o vazio que tem, somente Deus pode preenchê-lo. Todos os povos anseiam o que muitos deles nem sabem que estão desejando. E na comunicação do Evangelho é que Deus se coloca como o único que pode resolver essas questões tão profundas e inerentes do ser humano. Cantares de Salomão. Este livro é conhecido também como o Cântico dos Cânticos, Cânticos de Salomão e Cântico Superlativo. É considerado pelos judeus como uma canção que declara o amor de Deus em favor do seu povo. Quando a tradição cristã, além de considerá-lo como uma declaração amorosa de um homem por uma determinada mulher, o interpreta alegoricamente, apontando para a relação entre o Senhor e sua igreja. E qual é a ênfase missiológica em Cantares? É o inestimável e infindável amor de Deus. Um livro que tem sido motivo para tantos debates poderia contribuir de alguma forma para uma análise bíblica de missões? Naturalmente que a resposta é positiva, principalmente porque é parte da Bíblia que, por sua vez, cumpre seu propósito de registrar a busca incansável de Deus por redimir ao homem por meio de seu Filho Jesus. Mas qual seria a contribuição de Cantares para uma análise missiológica? É preciso um destaque especial ao cuidado que se impõe aqui, pois estamos no delicadíssimo campo da interpretação bíblica, da hermenêutica, né? Tá bem quente aqui hoje. Principalmente no uso do recurso da tipologia, que para não comprometermos erros recorrentes e graves.
A principal mensagem e contribuição de Cantares, no que diz respeito ao propósito da Bíblia, é a demonstração do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Essa é a ênfase missiológica. Com isso, a mensagem central e espiritual desse livro é a revelação do inexplicável e inesgotável amor de Deus pela humanidade. Sendo assim, podemos concluir que a grande contribuição missionária de Cantares nos dá é o fato da manifestação do amor divino pela humanidade caída, seu interesse em resgatá-la como resultado deste amor este que viria a ser encarnado e revelado em sua totalidade em Jesus Cristo nosso Senhor. Muito bem, e assim nós encerramos a análise missiológica nos livros poéticos, Em Jó, nós vimos que a ênfase missiológica em Jó é que Deus já estava se revelando aos homens muito antes de Abraão, muito antes de Moisés, desde a antiguidade. Em Salmos, a ênfase missiológica é o Deus que deseja salvar e salva. Em Eclesiastes, o mais difícil de todos, a ênfase missiológica é entendermos que o Evangelho é o único, Deus se coloca como o único que pode resolver as questões tão profundas e inerentes ao ser humano. Porque o livro de Eclesiastes é um livro filosófico, que trata das questões como morte, como vida, como banalidade da vida, como a superficialidade da juventude, Eclesiastes 9, Eclesiastes 11, lembra-te do teu Criador. Então é um livro mais filosófico e que traz ali em seu bojo as grandes questões da vida. Então Deus se coloca como o único que pode resolver as questões tão profundas e inerentes ao ser humano. Já o livro de Cantares, a ênfase missiológica é o inestimável e infindável amor de Deus pelos homens. Muito bem, agora vamos ver aqui qual é a ênfase missiológica que existe nos livros proféticos, Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 5 livros. Já os livros, os profetas menores, são esses aqui, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são 12. Mais 5 maiores são 17 profetas. O termo profeta que significa chamar ou anunciar, apontando para aquilo que alguém recebeu de Deus. Essa vocação tinha como missão receber a mensagem divina e comunicá-la. Nós já vimos que os profetas, eles receberam a inspiração divina. Deus soprou e eles inspiraram o Espírito Santo à revelação divina. Diferente dos apóstolos, muitos profetas profetizaram, realizaram suas profecias, escreveram em livros ou para alguém anotar, muitas vezes sem conhecer o futuro, sem conhecer o significado daquilo que estavam dizendo. Por exemplo, Daniel teve revelação profética a respeito do reinado grego, que ele não chegou a ver, e do Império Romano, muito menos, e da última semana profética ou escatológica. Então ele não conhecia o futuro, mas prevê o futuro. Já os apóstolos, quando eles escreveram, eles conheciam o presente e sabiam que tudo aquilo que os profetas haviam profetizado estava se concretizando em Jesus Cristo. Então eles já tinham pleno conhecimento de toda a revelação bíblica. Então vamos ver lá qual é a ênfase missiológica ou missionária nos profetas. A missão desses homens foi cumprida dentro do tempo e do espaço, ou seja, da história, e de acordo com a necessidade e realidade do povo a quem estava enviando, tendo como objetivo ser relevante, mas sempre com a responsabilidade de permanecer fiel a Deus e sua palavra.
De maneira prática, os profetas serviam como representantes de Deus na terra, tornando-se um ponto de referência por meio do qual Deus escolheu revelar-se aos homens, bem como uma espécie de farol para o povo que desejasse conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas apesar de tudo isso, né, a gente vê lá em 2 Crônicas capítulo 36, que infelizmente os profetas não obtiveram sucesso em sua pregação. O povo matou os profetas, zombou dos mensageiros de Deus, e por isso o povo foi punido com o cativeiro na Babilônia. Mas vamos ver aqui então a ênfase missiológica. Isaías que a gente sabe que é a Bíblia em miniatura, porque ele tem 66 capítulos. 39 falam da justiça de Deus e 27 falam da graça. Qual cristão intimamente consciente questionaria a importância do livro do profeta Isaías? Aliás, sua grandeza é percebida no Novo Testamento, que possui cerca de 400 referências ao livro de Isaías, que remontam a esse livro do Antigo Testamento. Sem dúvida, suas profecias messiânicas contribuem diretamente para que sua importância seja ainda mais destacável. Isaías tem recebido o título de quinto evangelho e profetizou dentro de um período de grandes desafios políticos, sociais, religiosos e espirituais por volta do ano 754 a.C. Isaías. Desenvolvimento e implicações. Propósitos que vão além de um único povo. Isaías ocupa posição proeminente e indiscutivelmente importante, disso não temos dúvida. Contudo, qual seria a sua contribuição missiológica? O livro do profeta Isaías possui grandes contribuições missiológicas, inclusive com suas próprias experiências pessoais e ministeriais. Entretanto, destacaremos sua visão que foi muito além de Israel, mas viu as nações renovadas, assim como de novos céus e nova terra. Em resumo, esse livro aponta para 3 grandes verdades. Então, a definição, a ênfase missiológica aqui de Isaías está em 3 aspectos. Primeiro, a missão tem em Deus a sua fonte, Deus é o centro da missão e o alvo dessa missão são as nações. Esses são os 3 aspectos do livro de Isaías, né? Que fala inclusive do milênio, né? Isaías destaca o milênio. É um profeta messiânico e também escatológico. Vamos falar sobre Oséias, né? Oséias. O profeta Oséias profetizou ao povo de Israel em um período decadente em diferentes áreas. Na área social, política, religiosa e espiritual, o que fez de seu ministério extremamente desafiador. Ninguém queria ser Oséias. Oséias amava sua esposa incondicionalmente. E mesmo diante do abandono e traição, ele a buscou na intenção de resgatá-la para um recomeço. Com base em sua própria experiência, Oséias denunciou todo tipo de idolatria do povo de Israel e repreendeu principalmente líderes que, estando diante da vontade de Deus, igualavam o povo escolhido aos demais povos, e repreendeu os sacerdotes que, por ganância pessoal, levavam o povo à destruição. Assim como seu contemporâneo Amós, vamos para outra página, né? Ele profetizou contra a injustiça social, assim como toda sorte de imoralidade. O profeta Oséias denunciou a falsa religião que se revelava em manifestações meramente exteriores. No entanto, não deixou de proclamar o incondicional amor de Deus e sua misericórdia. Ok? Voltamos aqui. Um amor além de nossa compreensão é a ênfase missiológica. Conforme temos visto, o profeta Oséias atuou dentro dos limites de seu próprio povo, e que a princípio pode parecer contraditório usá-lo como base para uma reflexão missiológica, já que é um dos pensamentos predominantes dessa disciplina é ir. Entretanto, assim como todos os demais livros da Bíblia Sagrada, este também possui lições que devem fundamentar uma boa reflexão em torno da teologia de missões.
Por exemplo, através do ministério desse extraordinário profeta, Deus demonstrou seu descontentamento com seu povo, assim como o seu interesse na reconciliação, com vistas a cumprir o seu propósito de revelar-se às nações. Diante disso, o que se aprende é o sucesso da missão externa da igreja depende de quanto ela encontra-se saudável internamente. Aliás, o cuidado com os de dentro é parte da missão do corpo de Cristo, tendo como base o indecifrável amor de Deus, tanto para seu trabalho interno como o trabalho externo, né? Oséias foi aquele profeta que a esposa o traiu, foi parar na casa de prostituição. Deus ordenou que ele fosse lá e buscasse ela de volta, só que ela não era mais livre, ele teve que pagar um preço para levar ela de volta para casa, e teve 3 filhos com ela, mostrando que Deus amou Israel. Israel se prostituiu com as nações, foi parar no cativeiro e Deus teve que resgatar o povo e trazer do cativeiro novamente. Agora vamos falar de Amós, né? Amós. A mensagem que compõe este livro foi dirigida primeiramente a Israel, de forma oral, durante o reinado de Jeroboão em Israel, né? Jeroboão II, e Uzias em Judá, no sul, entre 829 e 804. 820, 829 e 804. Conforme vimos anteriormente, além de ter sido contemporâneo de Oséias, o profeta Amós foi também influenciado por ele. Isso justifica em parte a razão pela qual a mensagem proferida nos 2 livros é bem semelhante. Qual a ênfase missiológica de Amós? Além dos limites humanos. Amós tem sido chamado por muitos de iletrado ou de origem simples, mas o que muitos se esquecem é de reconhecer ou perceber em sua percepção extraordinária a respeito dos acontecimentos mundiais de sua época, principalmente sobre sua consciência da vida de pecado que seu povo vivia. Tem sido reconhecido e chamado de voz poderosa em Betel, por ter tido uma mensagem poderosa, transmitida com paixão acentuada, como fruto de sua relação com Deus e o amor que nutria pelo seu povo. Mas no que tange a experiência missiológica, é possível notar a visão que Amós tinha do alcance do plano de Deus, muito especialmente na conclusão de seu livro, quando enfatizou que Deus trataria com Israel a partir de outras nações e que, além disso, prometera abençoar muitos povos. Ok? Muito bem. Vamos agora para Joel, né? Joel. A mensagem central deste livro concentra-se no juízo de Deus que se manifestará contra os inimigos do povo de Israel. São aqueles que, quando Nabucodonosor, os caldeus invadiram Israel, Jerusalém, eles tomaram parte, aproveitaram a desgraça, a queda de Israel, para também saquear a cidade. Então, Joel, a mensagem central deste livro concentra-se no juízo de Deus que se manifestará contra os inimigos do povo de Israel, e também sob uma perspectiva escatológica, apontando para a vitória final do povo de Deus. Joel é o que profetiza o dia de Pentecostes. Embora seja um livro aparentemente complexo, ele precisa ser bem compreendido por diversas razões, dentre as quais devemos destacar sua contribuição com a construção de uma teologia bíblica de missões. Não resta dúvida de que os capítulos 2 e 3 são os mais conhecidos e comentados, e a partir dele podemos extrair muito da natureza da mensagem deste livro, bem como suas explicações. Ok? Muito bem. Amor e justiça, uma mensagem completa. Essa é a ênfase missiológica de Joel. Como temos notado, esse livro possui uma mensagem de juízo e bênção, demonstrando, além de muitas outras lições, a completude da mensagem do profeta Joel, que deve marcar a mensagem anunciada pela igreja na atualidade, com vistas à fidelidade a Deus e à ampla e correta compreensão dos ouvintes. Além desse fato, o livro de Joel contribui também com um conceito missiológico, por conter a mensagem de juízo que afetaria as nações.
Aliás, é perceptível o cuidado do profeta em nunca deixar de enfatizar todas as nações. No entanto, assim como o juízo divino diz respeito ao acerto de contas das nações da terra com Deus, o compartilhar das bênçãos divinas deve também tocar todos os povos da terra, e isso sob dois aspectos: o derramar do Espírito Santo, que é a profecia do Pentecostes, e toda a carne, e a paz que seguirá o julgamento. Portanto, destaquemos que Deus não trata somente com o povo, mas com todas as nações, sinalizando para que o compromisso da igreja que deve ter com o alcance do mundo todo com a pregação, a proclamação do Evangelho. Ok? Vamos em frente. Agora, o último livro aqui que nós vamos mencionar no Antigo Testamento, entre os profetas, é Abacuque, né? Abacuque, como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do poder de Deus e da palavra do Senhor. Escrito pouco antes da queda de Nínive, na Síria, no ano 612 a.C., é muito provável que os opressores em destaque sejam os assírios. Abacuque reclama, sobre a maldade dos assírios. Com apenas 3 capítulos, este livro demonstra a capacidade de síntese que Abacuque tinha, por ter dito em tão poucas palavras as seguintes verdades: o que sentia enquanto observava os problemas de sua época, a direção que recebeu para buscar a saída para os problemas e a constatação que somente Deus poderia resolver tais problemas. Isso por meio de um avivamento do seu povo. Os principais problemas enfrentados pela geração de Abacuque foram violência e injustiça social. Esses problemas levaram Abacuque a questionar a Deus, mas depois de orar e ouvir a palavra de Deus, entendeu que somente por meio da ação divina, sua obra é que a situação poderia ser transformada. A ênfase missiológica é a de um Deus universal. Além dos ensinamentos quanto à soberania de Deus em meio ao caos social, político e espiritual, o livro do profeta Abacuque tem também uma essência missiológica quanto ao alcance universal do plano redentor de Deus, principalmente nos seguintes aspectos. Primeiro, a justificação pela fé não é apresentada com restrições étnicas, é para todos os povos. Há uma promessa de que todos os povos conhecerão a glória do Senhor, e o culto ao Senhor alcançará um caráter universal. Portanto, o livro do profeta Abacuque caminha na direção de toda a Bíblia Sagrada, que apresenta o plano de Deus em redimir os homens, é universal e não restrito a um único povo. E assim nós encerramos então a ênfase missiológica que há sobre os livros proféticos e a ênfase missiológica sobre todo o Antigo Testamento. Na próxima aula, nós já vamos começar a nos preparar para o encerramento e preparando já um questionário com as perguntas para a prova. Mas antes nós vamos para o último capítulo, que é missões. Estamos no último capítulo. A última parte, que é missões no Novo Testamento. Vamos ver a ênfase missiológica nos evangelhos, em Atos, nas epístolas e em Apocalipse. Ok? E a última parte é a contribuição dos pentecostais às missões. Deus abençoe a sua vida. Próxima aula nós voltamos para o estudo de teologia de missões. Teologia de missões ou missiologia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.